E aí, afinal de contas, o bebê tem que dormir no claro ou no escuro para poder dormir bem? Eu sei que quando se trata desse assunto, tem muita gente aí, principalmente na internet, que dá orientações que são controversas, né? Alguns dizem que tem que ser no escuro, outros dizem que tem que ser no claro. E aí essa dúvida fica, as pessoas não sabem o que fazer, o que é o certo, o que é o errado. Então eu vou te dar aqui nesse vídeo uma explicação lógica para isso, para você entender por que que tem gente que orienta que o bebê deve dormir no claro e o que que é esse contexto de dormir no claro, né? Por quanto tempo isso tem que acontecer, o que que é esse claro e o que que não é, por que que isso ajudaria ou não ajudaria, para que no final você possa tirar a tua própria conclusão do que fazer aí na tua casa. Ó, isso daqui é conteúdo de curso, tá? Porque eu vou te dar aqui fundamentos de questão hormonal, de como é que o bebê nasce, regulação, de relógio biológico. Então, é conteúdo de curso. Já deixa o teu like, porque eu tenho certeza, te garanto com toda certeza, que esse vídeo vai te ajudar a entender algumas coisas aí por trás do sono do bebê que acaba de nascer. Então, eu já fiz alguns cursos de capacitação profissional em sono do bebê e também fiz um curso pessoal. O primeiro curso que eu fiz foi um curso comum de sono, quando eu tive minha primeira filha. E vou te falar, cada curso orienta uma coisa diferente, mas os fundamentos são os mesmos, né? Só que cada um tira a sua própria conclusão disso. E eu já tirei a minha própria conclusão do que eu vou fazer assim que a minha segunda filha nascer. Então, para você entender esse assunto, a gente precisa falar um pouquinho sobre relógio biológico, que é aquilo que regula o nosso corpo de quando é o momento de ficar acordado e quando é o momento de dormir. E isso na gente é regido por dia e noite. Então, quando é dia, o nosso corpo, o nosso cérebro entende que é o momento de estar acordado, e quando é noite, ele entende que é a hora de estar dormindo. Esse é o nosso relógio biológico já bem estabelecido nos adultos. Então, para nós, o que dita isso é a luz, certo? A nossa regra, né, é a luz das 24 horas. É a mudança de luminosidade que acontece nas 24 horas do nosso dia, certo? Agora, imagina que o bebê, ele passou 9 meses dentro da barriga da mãe no escuro total. Então, ele não sabe quando é dia e quando é noite. Pelo menos não pela mesma regra que nós, que é a luminosidade. Afinal de contas, ele estava na escuridão. E assim que ele nasce, vai acontecer no corpo dele essa regulação desse relógio biológico. Isso leva alguns meses. Em geral, isso vai estar bem estabelecido no bebê, mais ou menos entre 3 e 4 meses de vida. Mas ele vai, com o passar dos dias aqui do lado de fora da barriga, o corpo dele vai entendendo e vai se adaptando, né, se regulando de acordo com a luminosidade do nosso dia, e aí esse relógio biológico do bebê, ele vai ficando de acordo com a regra que a gente segue, que é a de dia e noite. Então é por isso que muitas famílias relatam que nos primeiros meses de vida os bebês trocaram dia pela noite. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O bebê faz essa troca de dia e noite justamente porque ele não tem isso regulado. Então, até que essa regulação aconteça, existe o risco disso acontecer, do bebê começar a esticar muito o sono durante o dia e fazer sonequinhas picadas durante a noite. Aí as pessoas descrevem isso como trocar o dia pela noite, né? E isso está muito relacionado, então, com essa regulação desse relógio biológico e a regulação da produção hormonal que o cérebro do bebê vai fazer, produzindo cortisol quando é para ele ficar acordado e melatonina quando é para ele dormir. Então, o cortisol, que é produzido durante o dia, e a melatonina, que deve ser produzida durante a noite. E, obviamente, adivinha então o que é que faz o cérebro entender qual é o hormônio que ele tem que produzir? A luz. Então, pela lógica, enquanto é dia, enquanto tem luz entrando pelos nossos olhos e indicando ao nosso cérebro que é dia, ele está produzindo cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, mas que também tem a função de nos manter acordados. E quando a luz começa a baixar no final da tarde, vai ficando noite, a retina dos nossos olhos capta a mudança de luz, indica isso para o nosso cérebro e ele começa então a produzir melatonina, porque ele entende que é hora de fazer esse corpinho adormecer. Então, entendendo tudo isso, já dá para a gente ter uma ideia de onde vem, né, qual é a origem dessa orientação de que o bebê deveria então dormir na claridade durante o dia e no escuro durante a noite para ajudar nessa regulação dos hormônios, para o corpo saber quando é a hora de produzir cortisol ou quando é a hora de produzir melatonina. Essa é a origem da orientação. Então agora vamos entender um pouquinho o que, que seria esse dormir no claro e por quanto tempo a gente deveria, ou por quanto tempo faria sentido a gente seguir essa orientação. Então o dormir na claridade não deveria passar dos 2 primeiros meses de vida do bebê, no máximo 2 meses e meio, no máximo, porque a partir disso a tendência é que a claridade de fato comece a atrapalhar as sonecas do bebê.
E aí a prioridade sempre tem que ser que o bebê esteja dormindo bem, com qualidade. A partir do momento que a luz começou realmente a incomodar essas sonecas, elas perderam a qualidade, o bebê está dormindo pouco, está dormindo agitado ou não está dormindo, é melhor ir para a escuridão total. Por que chega esse momento e a luz começa a atrapalhar? Porque nos 2 primeiros meses de vida, principalmente, o bebê ele ainda não enxerga muito bem. Então, na teoria, a luz não atrapalharia tanto o sono desse bebê, porque a necessidade de sono dele é muito grande nos primeiros meses, e o fato dele não enxergar muito bem faz com que isso não atrapalhe tanto. A partir ali dos aproximadamente 3 meses de vida, o bebê ele passa a enxergar muito melhor, ele começa a ficar alerta, ele começa a ver tudo que está acontecendo em volta dele, e aí, obviamente, a luz atrapalharia também, tiraria o foco dele da soneca, né? Ele não quer mais, ele começa a não querer mais dormir, ele começa a querer explorar as coisas, ver tudo que antes ele não conseguia ver. Por isso, nesse momento, a orientação é que dali para frente realmente as sonecas sejam feitas no escuro. E o dormir no claro aqui também a gente precisa ter um pouquinho de bom senso, porque não significa que é para deixar o bebê dormindo com o sol do meio-dia batendo em cima da cara dele, né? Porque daí também não há quem durma bem numa situação como essa. O dormir no claro seria deixar uma fresta de cortina aberta, ou seja, não deixar o bebê dormir no escuro total. Não significa que é para deixar o sol batendo na cara dele, né? Então, é um ambiente que está assim, mais ou menos, com menos claridade, ou com uma luz mais indireta, porque isso, o cérebro já consegue captar essa fonte de luz para entender que não é de noite. E isso é suficiente. Não precisa deixar uma lâmpada acesa na cara da criança, né? Então, é sempre a gente usar o bom senso para entender o que é essa claridade, a ponto de não atrapalhar a soneca do bebê. Então, não levar para o radical, né? Ah, ou é breu total, ou eu tenho que deixar a criança lá com a cara virada para o sol. Não é isso. Existe um meio termo, um caminho do meio, que vai fazer com que a gente consiga ajudar essa produção hormonal sem atrapalhar a soneca do bebê. E, claro, usar o bom senso também de avaliar o teu bebê, porque tem bebês que desde o primeiro dia vão dormir muito melhor se estiverem no escuro. E aí você precisa testar e entender o que é bom e o que não é bom para o teu bebê, né, no contexto de vocês, porque se você tiver um bebê que dorme sonecas muito melhor desde o primeiro dia no escuro, talvez realmente valha mais a pena deixar ele no escuro para ter um bebê que faz sonecas bem, porque é muito melhor ter um bebê fazendo boas sonecas do que um bebê que não dorme, independente da luz, se está no claro ou se está no escuro. A prioridade sempre tem que ser fazer com que o bebê possa dormir bem, que ele esteja confortável fazendo boas sonecas, porque isso vai fazer com que ele se desenvolva bem, que ele ganhe peso bem, que ele mame bem, que todo o resto da rotina de vocês aconteça com uma qualidade melhor. Então sempre priorize isso. Ah, eu fiz essa orientação de querer que o bebê durma com um pouco de luz, desde o primeiro dia ele dorme muito mal. Aí um belo dia eu testei desligar todas as luzes, ele dormiu uma soneca de 2 horas. Pronto, você tem um indício aí de que o teu bebê dorme muito melhor, mesmo que nas primeiras semanas, que ele dorme muito melhor no escuro. Então, siga essa orientação. Deixe que ele durma no escuro. E aí você vai encontrar outras maneiras de ajudar o corpo dele a se regular. Talvez enquanto ele estiver acordado, você expor ele mais à luz do dia. E assim vai indo até que passe esses 3, 4 primeiros meses de vida e o bebê já tenha essa produção hormonal mais melhor equilibrada para que o corpo dele já saiba naturalmente o que é dia e noite. E a partir desse momento, o fato dele dormir no breu total a soneca já não deve atrapalhar, não vai fazer mais com que ele troque dia e noite. E aí, esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor o que é essa orientação de dormir no claro, dormir no escuro? Eu espero que agora você consiga tirar uma conclusão, né, de qual vai ser a diretriz que você vai seguir e que você não fique mais tão refém dessas dicas de internet, ou então que você olhe para as dicas e consiga entender um pouquinho melhor o que é esse caminho do meio que é bom a gente sempre seguir, né? Nem 8, nem 80. O caminho do meio. Geralmente ele existe e é a melhor opção.